Oi, gente! Aqui é a professora Juliana e nós daremos continuidade ao assunto visto na aula passada. Livro 2, capítulo 1, frase, oração e período. Vamos lá? Vamos entender, relembrar, na verdade, o que é frase, oração e período. Frase verbal, no caso. Frase verbal será aquela que possui algum verbo. A frase verbal também pode ser chamada de oração. Quando eu tenho uma oração ou mais de uma, eu tenho um período. Lembrando, o núcleo da oração é um verbo. Eu tenho dois tipos de períodos. Tenho um período simples e o período composto. O período simples será formado por apenas uma única oração, ou seja, terá um único verbo ou então uma única locução verbal. E essa oração será chamada de absoluta. O período composto tem duas ou mais orações. Tranquilo, não é? Vamos relembrar só uma coisa. Como é que a gente faz a contagem das orações? Um verbo equivale a uma oração. Uma locução verbal, ou seja, um verbo auxiliar mais um verbo principal, equivale também a uma oração, a um único verbo na contagem. Então, cuidado com isso. Anotem no caderno. Uma locução verbal, ou seja, um verbo auxiliar mais um verbo principal, equivalem na contagem a somente um único verbo. Vamos aqui a alguns exemplos para nós aprendermos a contar as orações. Lembrem-se, chequem os verbos, marquem os verbos, assim nós saberemos quantas orações nós teremos, formando o nosso período. Se for formado por uma única oração, teremos um período simples, e essa oração é chamada de absoluta. Se tivermos duas ou mais orações, nós teremos um período composto. Vamos a elas? O vento forte engrossava as ondas do mar. Qual o nosso verbo? Eu destaquei aí em verde. Engrossava. Nós só temos um verbo, então, na contagem, nós só temos uma oração. Essa oração é chamada de oração absoluta. Assim, nós teremos um período simples. Vamos para o nosso segundo exemplo? O documento foi lido com atenção por Alberto. Percebam que aqui nós temos dois verbos, mas trata-se de uma locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo principal. Então, na contagem, eles equivalem a somente um verbo. O documento foi lido com atenção por Alberto. Eu tenho o quê? Uma única oração, que ela também é chamada de absoluta, por isso eu tenho o período simples. Vocês entenderam como é uma locução verbal? Vamos seguir? A professora corrigiu as atividades no quadro, checou os cadernos e concluiu a matéria. Vamos contar os verbos? Primeiro verbo aqui. A professora corrigiu as atividades no quadro. Qual o verbo? Corrigiu. Uma oração. Checou os cadernos. Achamos o verbo checou, que vem do verbo checar. Dois verbos. E concluiu a matéria. Concluiu mais um verbo. Então, nós temos 3 orações. Teremos um período composto, formado por 3 orações. Vamos prosseguir? Por mais que tenha sido difícil a situação, nós amadurecemos muito. Vamos à contagem das orações? Por mais que tenha sido difícil a situação, nós temos uma locução verbal, 2 verbos que na contagem equivale a somente um verbo. Então, aí eu tenho uma única oração. Vamos prosseguir? Nós amadurecemos muito. Encontramos outro verbo, amadurecemos. Então, nesse período, nós temos 2 orações. Nós temos um período composto. Lembrem-se, locução verbal equivale a somente um único verbo na contagem. Então, cuidado com elas. Anote aí no seu caderno a regrinha com relação à locução verbal. Vamos prosseguir para o nosso último exemplo? Tendo falado sobre a situação, tirou um peso dos ombros.
Vamos avaliar a nossa oração e fazer a contagem? Tendo falado sobre a situação, ou seja, tendo falado, dois verbos, verbo auxiliar mais verbo principal, ou seja, tem uma locução verbal, que equivale a somente um verbo. Já tem uma oração. Vamos prosseguir? Tirou um peso dos ombros. Verbo tirou. Então, eu tenho duas orações. Eu tenho um período composto, formado por duas orações. Eu acho que vocês entenderam, não é? Período simples, uma única oração. Período composto, formado por duas ou mais orações. Vamos prosseguir? Aqui eu trouxe uma tirinha bem interessante de uma personagem que eu gosto bastante, a Mafalda. A Mafalda é a criação de um cartunista argentino, que é o Quino, ok? Vamos analisar a tirinha? Mafalda aqui está mexendo na televisão, mudando os canais, está assim um pouco agoniada. Use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? Aí ela sentou para refletir um pouco. E o que nós somos? Aí ela ligou a televisão de novo. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Ou seja, as tirinhas da Mafalda, elas têm um teor bem crítico. Mafalda é uma menininha, mas ela tem uma questão muito grande com relação à reflexão sobre o que acontece no mundo. Vamos analisar os balões? Primeiro balão. Vamos analisar aqui e ver quais são os verbos. Use é um verbo. Compre, outro verbo. Beba, outro verbo. Coma, mais um verbo. Prove, mais um verbo. O que eles pensam? Pensam, mais o verbo, que nós somos, mais outro verbo. Nós temos 7 verbos nesse balão. Olha a quantidade de verbos. Então, quer dizer que nós temos 7 orações e trata-se de um período composto. Vocês percebem aqui no primeiro balão que nós temos muitos verbos no imperativo, ou seja, dando uma ordem, um conselho. Ok? Ela quer dizer o quê? Que a mídia, ela está manipulando as pessoas. Ou seja, ela está persuadindo as pessoas a fazer determinada coisa. O que é que isso quer dizer? Está tentando convencer a pessoa a fazer algo. Vamos para o segundo balão? Mafalda refletindo. E o que nós somos? Nós temos aqui apenas um verbo. Somos. Tranquilo? Temos uma única oração, que é chamada de absoluta, no segundo balão. Temos um período simples. Vamos prosseguir? Último balão. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Nós temos aqui o verbo sabem e o verbo sabemos. 2 verbos, então nós temos 2 orações. Temos um período composto. Gente, eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo de hoje. Até a nossa próxima aula. Se vocês precisarem, revejam a nossa videoaula de hoje e lembrem-se, português em ação. Até a próxima!